Quero compartilhar com vocês nesta noite, dando continuidade também ao texto da pregação já da semana passada. Obviamente que não é a mesma mensagem, mas ela se complementa, né? Convido a ouvirmos e abrir também nossa Bíblia, se assim vocês as têm. Lucas, no capítulo 15, versículo 17 ao 24. Lucas 15, 17 ao 24. Nós retomamos, portanto, ali o texto onde Jesus conta, né, a parábola do filho perdido. E a partir do 17, então, fala do retorno desse filho que resolveu, né, deixar a casa do seu pai e curtir o mundo e vai parar num chiqueiro de porcos, né? E lá no chiqueiro de porcos, então, ele cai em si. E aqui o texto, então, segue dizendo: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Muito bem, nós já ouvimos parte, né, da reflexão dessa parábola. Lá no domingo passado, então, eu falei um pouco, meditando sobre a primeira parte dessa parábola, quando o filho sai, né, de casa. Chamando também a igreja a refletirmos de que o coração dele já havia se desconectado antes mesmo de ele atravessar o portão da casa com a herança do seu pai no bolso. Ele havia se desconectado já ainda que estivesse na casa do seu pai. E nessa parábola, o filho, como eu já também falei, ele segue a sua vida, mas logo ele descobre o que todo pecador precisa enxergar. Longe de Deus, tudo se perde. Sobra apenas miséria. Aqui Jesus, nessa parábola que ele conta, nessa ilustração, ele descreve com clareza a ruína do pecado. Aquele filho, ele está quebrado, desconectado, sem honra e sem dignidade, lá no chiqueiro dos porcos. Esse é o retrato da alma do ser humano que quer viver e quer seguir sem Deus. É uma alma vazia, uma alma escrava de desejos que nunca saciam, vivendo em desperdício. E o mundo, ele não tem nada que alimente de verdade. Ele só ilude e depois cobra caro. Então, hoje, de forma especial, eu convido a gente olhar para o retorno desse filho que vai e desperdiça tudo.
Jesus, ele nos conduz a essa parábola não apenas para revelar o coração rebelde do ser humano, quando ele ilustra através dessa parábola, né, o coração do ser humano, mas ele também quer aqui apontar o coração amoroso de Deus, o coração amoroso do Pai. E para isso, ele apresenta esse filho que desejou a bênção do Pai, mas que abandonou o Pai da bênção, não tinha conexão com esse Pai da bênção, esse Pai da herança. E nisto nós também somos chamados a refletir, porque este é um alerta muito claro também para os cristãos nos dias de hoje. Muitos estão desconectados do Pai, mas querem ardentemente receber as suas bênçãos. E é nessa desconexão de um filho, né, que quer a bênção, mas não quer o Pai da bênção. E é essa desconexão que a parábola também quer apontar. Isso não é um drama apenas na parábola. Se a gente olha, né, ela continua acontecendo, situações como a que Jesus contou há tantos e tantos anos atrás, é também algo que acontece diante dos nossos olhos nos dias atuais. Esses dias eu compartilhei, eu também falei sobre isso lá em Braço do Norte ontem, né? Eu assisti um vídeo e era uma entrevista numa universidade federal. Talvez alguns de vocês também tenham visto. Um homem, ele parava junto, né, aos jovens lá no campus da faculdade, isso aqui recentemente no Brasil. E ele fazia uma pergunta simples para os jovens no campus da universidade. E ele perguntava: se você pudesse passar um dia com essas personalidades, qual seria? E as opções eram Che Guevara, Fidel Castro, Karl Marx, Paulo Freire e Jesus. E o mais lamentável foi ver que todos os nomes que foram escolhidos eram os demais, mas não o nome de Jesus. Um por um, os entrevistados preferiram os ideólogos, os revolucionários, os pensadores. Mas, em nenhum momento eles escolheram o Salvador. Jesus, ele é deixado de lado, como se fosse irrelevante. E isso se mostra ali naquela entrevista. Mas ainda que o mundo o diga, cada vez mais nós ouvimos vozes nesse sentido. O que a gente pode também refletir é que essas almas, elas são almas inquietas, que rogam ao mundo suas ideias, suas filosofias e a própria carne por sentido. É isso. Filhos que estão perdidos, buscando responder aos anseios da alma, onde nunca eles vão encontrar respostas que de fato satisfazem por completo. A gente encontra respostas? Eu creio que sim. Mas sempre de novo parece que não é aquilo. Sempre de novo precisa-se mais. Almas que ainda que rejeitem o Senhor não são capazes de evitá-lo. Por quê? Porque Deus é Deus, independente se alguém reconhece a sua presença, a sua existência ou não. Almas que, num curto prazo de uma vida, vão estar perdidas para sempre, se elas não caírem em si. E a parábola, ela aponta justamente para esse Deus, esse Pai amoroso,
que mesmo sendo ignorado pelo mundo, continua com os olhos na estrada, esperando a volta daqueles que se permitem cair em si. Isso é ter o coração amoroso. Ainda que sofra a rejeição, ele espera de forma amorosa. Hoje, quando a gente olha para as universidades, nós vemos lá muitos jovens rejeitando a fé. Mesmo aqueles jovens, e talvez isso até seja algo bem do cotidiano nosso também, mesmo que os jovens estão sendo criados num ambiente cristão, chega um momento que alguns rejeitam a fé. Agora, em um mundo que valoriza tanto, o saber, a gente percebe como parece careta para eles falar de fé, falar de Bíblia, falar de valores que foram herdados pela sua família. Parece que isso não vai junto, Então, nós vivemos uma época em que se sabe muito. As pessoas têm conhecimento de muitas coisas, elas têm opiniões para todas as coisas. Porém, o que também a gente pode perceber é que não se compreende quase nada do que realmente importa. Falar de Jesus nos dias atuais não é nada moderno. Mas essa rejeição que eu menciono aqui, usando o exemplo na universidade, não é só lá na universidade. Não é só entre acadêmicos. Os filhos perdidos, os rebeldes, eles estão em toda parte. Eu até brinquei ontem lá em Braço do Norte, a Sara e o Rodinei ouviram. Eu disse, quando eu vi essa entrevista lá na universidade, eu não fiquei só triste. Eu tive uma vontade assim de pegar aquelas criaturas e chacoalhar e dizer, olha aqui, vocês são um bando de idiotas. Se eu fosse Pedro e estivesse lá perto, eu teria cortado a orelha de um deles. Porque eu quero defender a Jesus. Porque eu acho que a gente não pode se posicionar dessa maneira. Mas essa é a minha opinião. Porque Deus já me alcançou. Mas essa não é a opinião de muitas pessoas. E por mais que para mim seja difícil enxergar, aceitar pessoas que rejeitam a Jesus, isso não tem a ver comigo. Isso tem a ver com o Senhor. E se nós olhamos para o Senhor, Ele é um Deus que, em vez de dizer, corta a orelha desse fulano, o que Ele fala? Ele ama igualmente. Ele cola a orelha de novo. É isso que Deus faz. Então é justamente, e nós como cristãos não precisamos sair em defesa de Deus, nos contextos de miséria intelectual, onde o que se rejeita se chama de ultrapassado, num contexto de miséria moral que nós vivemos nesse mundo, num contexto de miséria espiritual, emocional também. É nesse contexto de miséria, lá no chiqueiro dos porcos, que o milagre ele pode acontecer. E foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com aquele rapaz da parábola. O milagre acontece quando ele cai em si. É um momento em que o Espírito Santo toca a alma daquele rapaz e sussurra algo como:
Você está longe de onde devia estar. Você está vivendo abaixo daquilo que foi criado para ser. E há muita gente assim. E que o Espírito Santo está sussurrando, mas que não está com os ouvidos atentos. Mas quando há ouvidos e coração atento, é nesse instante que muitos percebem que o mundo de fato não entrega nada. Que o mundo muitas vezes tem cavado buracos. É nesses momentos que a alma sente falta de algo que nem sabe nomear. Eu queria dizer para vocês, aquilo que a alma não sabe nomear, nós podemos chamar de saudade. Saudade. Que não é só do lugar, mas de alguém. Uma saudade que aperta o coração. E talvez nós, como cristãos, também possamos dizer, às vezes eu sinto isso. Eu sinto algo apertando meu coração. Parece que tem algo que falta. Nós vivemos nessa vida cheia de atividades, cercados de pessoas, ocupados com mil coisas. E mesmo lá dentro, a gente carrega um vazio às vezes, uma inquietação. E às vezes a gente não consegue entender o que é isso. Se nós cristãos às vezes não conseguimos entender o que é isso, quanto mais aquele que nunca ouviu da palavra do Senhor, que nunca se deixa conduzir pela palavra do Senhor. Essa saudade é uma saudade de Deus. E é mais ou menos assim. Quando a gente ama alguém, a gente é atraído para essa pessoa. E quando essa pessoa que a gente ama, ela está distante de nós, o que acontece? A gente sente saudade. A gente sente saudade. Tem pessoas que, ao sentir saudade, organizam o quê? Uma viagem para ir ao encontro dessa pessoa por quem sente saudade. Os cristãos, sabendo que esse vazio é saudade, eles se preparam. Eles se preparam para uma viagem. A vida sobre a face da terra é uma viagem. Nós estamos caminhando em direção de um Deus que nos ama. Nós estamos caminhando para viver no reino de um Deus que nos acolhe e que faz festa. Mas tem muita gente sentindo saudade, mas não sabe de quê. E por isso vive dando cabeçada na vida. Não se prepara para essa viagem. Não busca se organizar para poder dar um abraço naquele que a sua alma tem sede. Todo esse vazio que nós temos. E alguns psicólogos cristãos, inclusive, também falam sobre isso. Falam que esse vazio só pode ser preenchido. Não tem nada nesse mundo que preencha. Que o tamanho desse vazio é Deus. Nós temos saudade de Deus. Ainda que a gente não compreenda isso conscientemente. Nós temos saudade do que foi perdido no Éden. Nós temos saudade da comunhão daquele que caminhava no jardim
ia se encontrar com o primeiro casal. Nós temos saudade do lugar para o qual nós fomos criados para pertencer. E foi essa saudade que um dia visitou aquele filho lá, na miséria do chiqueiro. E é a saudade que também nos visita. E nós precisamos continuar tendo saudade. Mas a nossa saudade, a gente sabe do que é. Então, quando a gente tem saudade, o que a gente faz? Busca, se conecta, está caminhando em direção a esse Deus por quem nós temos saudade. Deus, Ele nos fez dele, e só nele o nosso coração encontra descanso. É o que Agostinho, um pai da igreja, também escreveu. Ele diz: fizeste-nos para ti, ó Deus, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Aquele filho que saiu de casa, ele sente essa saudade. Ele sabe que nunca deveria ter saído da casa do seu pai. E quando ele resolve voltar, ele não volta para escapar da fome ou das circunstâncias ruins que ele ali experimenta. Ele não voltou apenas porque tudo tinha dado errado. Ele volta porque ele se lembra que lá na casa do pai, tudo sempre deu certo. A fome apertava? Obviamente que sim. A vergonha pesava? Ele lá, cuidando de porcos, uma profissão indigna? Com certeza. O chiqueiro de porcos era humilhante, sim. Mas foi a imagem do pai, e nós percebemos isso no texto, que ressurgiu no coração daquele filho. O que doía não era o estômago vazio, era o coração vazio, longe do pai. Por isso, antes de ele dar meia volta no seu corpo e caminhar em direção ao pai, ele dá meia volta no seu coração. Ele voltou não porque a vida o empurra por causa das dificuldades, mas porque a graça de Deus o atrai, a graça do Pai o atraiu de volta para casa. E a verdadeira conversão é isso. Ela não é apenas uma fuga da dor, ainda que também isso a gente possa experimentar. Mas a verdadeira conversão é uma atração pela graça de Deus. O filho, ele se pôs a caminho de volta, movido por essa graça do pai. Da lembrança que ele tem desse pai de amor. O pai o avista, diz o texto, e corre em direção a ele. E ainda diz o texto que o abraça, que o beija. E ele começa a dizer: pai. E eu penso, devem ter sido palavras, frases que ele veio ensaiando. Como é que eu vou chegar a falar para o meu pai? Né? Mas ele, ainda que talvez tenha ensaiado, quando ele chega e começa a falar: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, porque ele queria ser tratado como um empregado desse pai. Ele nem tem tempo de dizer: trata-me como um empregado, pois o pai já o abraça e o beija, como se dissesse: chega, a humilhação passou, você é meu filho e eu te recebo com todo amor. E já ordena para os servos: vão, tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, tragam um anel, coloquem no seu dedo, coloquem também sandálias nos seus pés, façam um banquete para celebrar, porque esse meu filho estava morto e voltou.
a melhor roupa aqui, o anel no dedo e as sandálias nos pés. São 3 gestos, mas eles têm uma só mensagem. O filho é restaurado por inteiro. A melhor roupa cobre a vergonha com dignidade. O anel devolve a autoridade e pertencimento. Ele não é apenas um servo, mas ele é filho. Carrega o anel da família. As sandálias declaram liberdade. Só os filhos, naquela época, calçavam sandálias. Escravos andavam descalços. Até tem uma canção, não me lembro agora, mas é em inglês, e os escravos americanos, eles cantavam uma canção que dizia que Deus lembrasse, era um clamor, né? E eles cantavam que Deus colocasse sandálias nos pés de todos os seus filhos, né? Porque a sandália no pé é um sinal de dignidade. Os escravos não tinham essa oportunidade. Era uma forma de dizer, é escravo. Mas o filho calça sapato. E é isso que Deus realiza. Ele calça sapatos em nós. E é aqui que o coração de Deus se revela na sua graça. Esse filho arrependido, ele voltou pronto para se rebaixar, dizendo, me trata como um dos teus empregados. Mas como eu disse, essa frase nunca foi dita, porque o pai o interrompe. Ele não espera o filho se humilhar por completo. Por quê? Porque o arrependimento já era suficiente. O pai não exige vergonha prolongada, nem castigo sobre as nossas vidas. Basta um coração quebrantado, verdadeiramente quebrantado. E Deus, o Pai, ele vem, ele corre, ele abraça, ele acolhe. Por quê? Porque na casa de Deus, filho arrependido não volta para ser escravo. Jesus, e isto vai de encontro ao que também a irmã Salete trouxe como palavra inicial. Jesus, ele não morreu na cruz para nos manter culpados, miseráveis, de cabeça baixa. Jesus, ele morreu para restaurar a identidade dos filhos. Jesus morreu para calçar os nossos pés com os sapatos. Jesus morreu para que nós tivéssemos a identidade de filhos e não miseráveis culpados. O pecado, ele pode nos tornar miseráveis e, de fato, como pecadores, nós o somos. Mas o Pai, através de Jesus Cristo, nos torna filhos amados. Ele não nos busca como escravos. O Pai celebra o valor individual, ou seja, de cada filho. Ele acolhe com honra, com sandálias nos pés, com festa e muita alegria. A Bíblia inclusive diz isso, né? Que quando alguém se converte, que volta ao Senhor, o céu se enche de júbilo, a festa no céu. E essa é a mensagem desta parábola. Há chance, a graça ainda está viva. O Pai ainda olha pela estrada, ainda corre, ainda abraça, ainda veste, calça, sela, celebra. Vivemos esse tempo da graça. Ainda é tempo de arrependimento, mas ainda que se saiba disso, ainda que a palavra tenha sido anunciada e mostrando, apontando, né, que Deus é um Deus que nos acolhe.
muitos são aqueles que não reconhecem o seu próprio estado. Quantos sentem sim saudade de casa, mas não sabem disso, não se dão conta disso e também não voltam. Não voltam. Em Hebreus 3,15, a palavra diz, e eu acho essa palavra sempre muito forte, quando diz hoje. Hoje, meus irmãos, enquanto vocês e eu estamos aqui, aqueles também que nos acompanham, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o coração. Não endureçais o coração. Ouvir a voz de Deus é mais do que escutar um chamado, é sentir-se lembrado, amado, despertado, atraído de volta para casa. É reconhecer que há um caminho aberto nesse tempo da graça. Há um Pai esperando. Ainda dá tempo. Ainda tem graça. Ainda tem Pai. Porque o maior milagre dessa parábola não é o filho que volta. É o Pai que nunca parou de amar e de esperar. E Ele já correu na nossa direção. Ele correu na nossa direção através de Jesus Cristo. Ele já decidiu nos restaurar. E só falta dizer, eu quero viver isso. Eu quero correr para os braços desse Pai. Eu quero, Jesus, que Tu seja o meu caminho. E sem dúvida, nós seremos abraçados pela graça de Deus, porque Ele não rejeita nenhum filho arrependido, nenhum filho que quer viver na comunhão e no amor do Pai. Que seja assim para todos nós aqui e para todos aqueles que a gente puder anunciar o Evangelho da graça. Amém? Vamos orar. Abaixa a sua cabeça. Pai amado, nós reconhecemos juntos que muitas vezes estando na Tua casa, ó Deus, conhecendo a Tua palavra, os nossos corações também se afastam. Buscamos tantas vezes as Tuas bênçãos, mas estamos desconectados, ó Senhor, com a Tua graça e com o Teu amor, que são muito maiores e mais significantes, ó Deus, do que aquilo que nós podemos receber. Infelizmente, nós não conseguimos colocar na balança dessa maneira, ó Pai. Perdoa-nos por isso, porque nós também, como cristãos, muitas vezes andamos confusos neste mundo. Nesse mundo vazio, ó Senhor, onde nada supre. Nós pedimos, Deus querido, preenche-nos com Tua graça. Guarda-nos, Senhor, e coloca em nós sempre de novo uma saudade compreendida, ó Senhor. Uma saudade daquilo que de fato importa. Que nós possamos confiar, Deus, de que a nossa alma sedenta é preenchida quando nós nos voltamos a Ti. Essa palavra hoje nos ensina mais uma vez isso. Permite-nos, Senhor, experimentar do Teu abraço. Permite-nos, Senhor, seguir firmes, preparando-nos para este grande e maravilhoso encontro
que foi proporcionado por causa de Jesus e do seu sacrifício na cruz, redimindo-nos, Senhor, e colocando em nós os sapatos que nos dão identidade de filhos. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que nós não precisamos ser escravos nesse mundo. Nós podemos experimentar a graça de ser teus filhos. E assim conduz as nossas vidas. Nos sustenta, Senhor. E sustenta o nosso testemunho, para que também outros possam crer. Que não sejamos, ó Deus, como também aqui mencionei, revoltados, ó Deus, com aqueles que ainda não compreendem o teu amor, mas que possamos ser transmissores, ó Pai querido, mensageiros, Senhor amado, do teu amor, que possamos experimentar para poder também testemunhar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.